sabe? Pode A ser minha um dia que a dificuldade gente... já está a minha dificuldade já está maior na sintetização dos dados. Isso, para mim, está. A sistematização. Porque eu pego essa informação, mas transformar ela para eu colocar naqueles formulários que vocês enviam, ainda está me causando algumas coisas assim, porque fica Tudo que a gente tem que difícil. colocar em caixinha fica difícil, né? Quadradinho, planilha, sempre... Mas vamos lá, estou firme na luta, estou igual a Lisiane, pensando em desistir, mas sou firme, eu vou Não, gente, continuar. vamos ficar pelo processo, é tão importante, é isso, tira as assombrações, tira todas as assombrações da frente. A sistematização é da estação 2, Tiago? Tá mudo, tá mudo. Tá fechado, tem que abrir o microfone. Oi, Lisiane. Exatamente. Eu estou fazendo mapa afetivo. E aí eu consegui fazer atividade com algumas crianças semana passada, e aí eles me trouxeram as informações do mapa afetivo, mas eu sintetizar isso para colocar. Para mim, assim, como trabalho, foi até muito importante para eu conhecer essa questão do território, entender da parte deles, porque a gente acaba tendo uma visão de que o território aqui, tem uma praça ali super legal, super bacana. Mas para a criança, a igreja é mais interessante do que a praça. Isso, então me trouxe exatamente, essa informação, Thiago, que eu não tinha. E aí foi bem interessante. Mas aí eu sintetizar isso e colocar ali naqueles quadradinhos está difícil. Pode colocar assim do jeito que apareceu mesmo, assim, sabe? Por isso que a gente coloca convergências e divergências, assim. Então, o que apareceu muito, né? O que se encontra, né? O que encontra na maioria das falas, das memórias, e o que foi muito diferente, sabe? Ali são palavras que a gente joga? É palavras ou é frase? Pode ser, por exemplo, assim, né? Então, são vários os documentos de sistematização, né? Então, cada parte do percurso, cada atividade ou cada parte do percurso, sempre acontece assim. Primeiro, o percurso propõe um exercício, né, que são exercícios diversos, ou de fazer essa atividade com as crianças, ou se não tem criança, como a gente vai fazer a atividade, vai fazer ligando, liga para fulano, fala um lugar que você acha importante no bairro, obrigada, tchau, colocou, entendeu? Vai ser assim, talvez. Se não tiver, né, se tiver fechado, se não tiver recebendo, se não conseguir, vai ser isso. Agora, o importante é nunca perder de vista essa história que é os eixos temáticos que a gente fala: desenvolvimento integral, desenvolvimento integral e inclusivo, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, o desenvolvimento institucional e o relacionamento com o território, que nada mais é do que escutar o que a gente tem a dizer aqui dentro, e escutar o que as pessoas atendidas, né, as crianças, o que eles têm a dizer sobre esse dentro, fora, sobre a relação que eles têm com a organização e com o território. E pensar no território, por exemplo, nesse território tem uma padaria, nesse território tem uma costureira, nesse território tem... Então, o que a gente tem dentro do território? Tem algum outro trabalho que é feito com crianças e adolescentes? Tem escolas? Com quem que a gente poderia fazer parceria aqui? Mesmo que a gente nunca tenha feito, mas é se permitir olhar para fora, que essa é a atividade que ele está dizendo. Quando a Estação 1 é olhar para dentro, é tudo autoavaliação, autorreflexão, é tudo um dentro, né? Que não sai ainda da organização. O olhar para fora é olhar para esse território que está aqui. Então, eu estou no bairro da Lapa, o que eu vejo aqui? O que pode completar a minha ação? O que eu tenho que pode fortalecer? E quais são os problemas que eu tenho aqui também? Quais são os desafios? E aí o próprio percurso vai dando alguns materiais para que a gente conheça algumas temáticas. Então, eu queria entender um pouco mais a história da equidade, eu queria entender um pouco mais o que é educação integral, eu queria entender um pouco mais quais ações que acontecem em outros territórios semelhantes, né, que trabalham de uma forma semelhante que eu. Então, todo o percurso é um exercício de olhar, é um exercício de escuta, é exercitar uma reflexão para a gente conseguir potencializar os impactos que a nossa própria organização já produz dentro do território com as pessoas atendidas.
Então, a gente vai olhar o que a gente faz, depois a gente vai olhar o território e o que a gente pode também fazer, o que eu não estava olhando. Será que eu tinha visto que aqui tem uma questão séria com gravidez na adolescência? Quem são essas pessoas? Quem são essas famílias? Será que eu tinha visto que aqui também tem uma organização que trabalha com crianças, então a gente pode fazer um projeto conjunto, que eles começam lá da base e quando eles chegam aqui, a gente pode dar continuidade num projeto que já acontece lá? É só uma descoberta de si, é uma descoberta do território, para daí fazer um plano de intervenção. Então, a gente está observando dentro, fora, olha, agora, olha, aquele negócio que foi dito aqui dentro, e a gente viu que tem isso no território, que tal a gente fazer um plano de intervenção assim? Então, a gente fez a estação 1, estamos na estação 2, e a estação 3 é um plano de intervenção. E é um plano de intervenção que pode ser... esse exemplo desse vídeo que eu até postei para vocês, o que era? Eu fazia visitas em 3 territórios quilombolas, eu fazia encontros com jovens, e eu fiz exatamente esse exercício. Só que como eu era estrangeira, é a minha única diferença de vocês. É que eu me permiti ouvir, a escutar. Então, eles me contavam coisas, histórias, saberes, modos de fazer, dificuldades do sertão, a questão da água, a questão da irrigação, a questão da terra. E a gente foi construindo um mapa, a gente fez linha do tempo, a gente fez mapa, para que daí a gente colocasse tudo que a gente encontrou no chão e todo mundo olhasse junto. A partir daí a gente falava, nossa, olha que interessante, aqui nessa parte, nesse pé de manga, vocês falaram que iniciou a comunidade. E esse lugar hoje está abandonado, só que todo mundo tem uma memória afetiva muito agradável, né? Que é uma memória de força, de ancestralidade, de amor, né? Todo mundo sabe que esse é o início da história, mas aqui está abandonado hoje. Então, a gente olhou para dentro, olhou para o território e viu que tinha um lugar que poderia ser melhorado. Aí, o grande plano de intervenção dessa comunidade foi, vamos fazer um espaço de lazer nessa área para a gente voltar a valorizar? A gente escreve a nossa história bem bonita lá e fica um espaço onde seja um encontro de gerações, que tenha lugares para os mais velhos sentarem para contarem as histórias, que tenha sombra que a gente consiga ficar, que tenha uma casinha com livros que a gente pede de doação para as crianças poderem ler, que a gente consiga também escrever a nossa história. Então, cada um dos jovens que estava lá escreveu a sua visão da própria história da comunidade, da história da comunidade, e colocou nessa biblioteca. Aí, o que a gente fez? Bom, mas a gente não tem dinheiro. Como que a gente vai construir? Eu falei, bom, mas a gente não tem dinheiro, mas força de trabalho a gente tem. Então, vamos fazer em mutirão. Ah, e agora? Mas quem que vai dar material? Como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos ver quem está aqui no território. Vamos pedir ajuda. Então, a gente falou com as empresas, a gente falou com indústria, a gente falou com sítios, a gente falou com esses sítios de agroecologia, e eles falaram, olha, a gente só pode doar para vocês o lixo. A gente tem lixo, se vocês quiserem. Aí a gente falou, bom, mas o que é esse lixo? Ah, a gente tem aquelas grandes bobinas da obra, a gente tem, como chama aquelas madeiras? Pallets. Aí a gente foi numa loja de produtos de construção e a gente falou, a gente vai divulgar sua loja, vamos fazer uma rifa e a gente paga alguma coisa. Aí eles rifaram, aí um deu um porco para ser rifado, para fazer um bingo do porco, a gente conseguiu uma grana nesse bingo, pagou o mínimo de material de construção e marcamos durante 10 dias toda a comunidade presente. E aí a gente pediu para essa empresa também mandar um engenheiro para ajudar nessa construção, como ia ser um parque de lazer, ajudar também a gente a fazer uma construção segura, e a própria comunidade construiu. Esse foi o plano de intervenção deles. Transformar um espaço que historicamente era importante e estava abandonado. Pensando o quê? O que a gente pensou de diversidade e inclusão? Ah, então a gente vai colocar isso, um lugar para os mais velhos sentarem, a gente tem que colocar uma coisa de sombra, a gente tem que fazer um piso mais liso, porque tem uma pessoa aqui na comunidade que usa cadeiras de roda. É isso, simples, é o que a gente pode fazer olhando para a gente e olhando para o território. Teve uma outra comunidade que escolheu fazer vídeos, contando a sua própria história, entrevistando os mais velhos, fazendo uma oficina de fotografia para eles fazerem uma exposição no centro da cidade. Cada um fez uma coisa.
E isso a gente consegue, eu acho que todo mundo fazer. A gente precisa só se desprender um pouco desse peso, né? A gente é muito rígido com a gente mesmo e com os nossos processos. A gente precisa conseguir se acolher também. Para a gente conseguir caminhar, a gente tem que estar um pouco mais acolhido. Né? Então, teve uma dúvida. E, gente, me procurem, sabe? Isso eu não estou conseguindo fazer. Às vezes é isso, eu vou demorar, porque tem coisas que eu também não sei responder, que eu também preciso falar com uma equipe. Por exemplo, teve uma organização que falou que preencheu a matriz de desenvolvimento e enviou e aí não voltou no e-mail, então não sabe se vai ter que refazer. Essas coisas eu realmente preciso falar com os técnicos, a gente precisa achar, né, esse material. Mas assim, não fiquem aflitos, vai seguindo pensando assim, eu estou fazendo esse processo para mim, eu estou fazendo esse processo para a organização. Não pense em quem vai ler, como vai ler, de que forma vai ler, se eu vou vencer ou não vou vencer. Eu acho que já é um grande desafio estar vivo hoje, né? Então vamos nessa toada mesmo, vamos na simplicidade, vamos fazer com alegria, vamos fazer curtindo, né? A gente precisa se divertir, a gente já está com um universo, né? Um tempo muito angustiado, né? Muitos medos, né? Tem aumentado muito as questões de saúde mental, que são muitas pressões que a gente tem vivido. Então, vamos fazer com leveza, mas vamos andando aí no nosso ritmo, mas vamos finalizar essa caminhada juntos. Tá? Então, vamos começar? Hoje, o que eu tinha pensado? A gente falou um pouco sobre a atividade 1 e sobre a atividade 2 da estação 2, né? Então, um era um mapeamento afetivo e o outro que era esse olhar para o território, né? E ver as possíveis parcerias e tal. A atividade 3 é aquela atividade que a gente volta na matriz institucional, só que é uma atividade que ela é opcional. Vocês viram isso, que ela é opcional, a atividade 3? Não sei se vocês já chegaram nesse momento do percurso, mas ela é uma atividade opcional. Ela não é desimportante, mas ela é uma atividade opcional, que ao invés só muda os convidados, né? A gente fez antes com a equipe gestora e na estação 2 ela convida outras pessoas a participarem dessa atividade. Aí eu pensei da gente fazer olhar um pouquinho para essa atividade 3 e principalmente falar um pouco sobre a atividade 4. Né? E aí deixar a semana que vem para a gente falar atividade 5. Eu não sei se já tem gente na 5, se alguém quer trocar ideia sobre a 5, mas eu também queria assim, porque se tem gente lá na 1 e a gente já está falando da 5, eu tenho também um pouco de, ou pode não fazer muito sentido porque ainda não chegou nesse momento do percurso, ou pode criar também mais medo e falar, ixi Maria, eu estou aqui, olha que me espera ainda. Então, eu sugiro que agora a gente faça junto, olhe um pouquinho a 3 da estação 2 e faça junto, olhe para a atividade 4. Vamos lá? Todo mundo preparado? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar, eu vou só minimizar para abrir aqui o meu. É isso, gente, eu estou com a internet super fraca, eu coloquei a internet do meu celular, dos dados móveis, porque nem abrir uma reunião eu estava conseguindo. Mas vamos ver, eu acho que vai dar certo. A gente estava falando disso, né, de tirar essas preocupações. Vamos aqui abrir a atividade 3. Oxi, vou botar aqui. Vamos lá. Eu vou começar aqui para a gente começar. Mas vê se apareceu para vocês. Eu vou ampliar um pouquinho aqui para dar para vocês verem melhor. E vamos lá.
Olá, pessoal, tudo bem? Lembra que lá na Estação 1 a gente fez uma atividade sobre a matriz de desenvolvimento institucional que foi realizada com a equipe gestora da organização? Pois então, agora a ideia é que a gente volte a olhar para essa matriz, só que com muito mais olhares. Então, vocês convidem, por favor, os educadores, as educadoras, e aí entendendo educadores e educadoras como todas as pessoas que têm relação direta ou indireta com as crianças e adolescentes. O convite é para que vocês façam uma autoavaliação genuína, transparente e com muita vontade daquilo que a organização é. E aí, vamos nessa? Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a... Agora abriu a tela azul para vocês? Sim, tá Sim, aberto. abriu. Então, vamos lá. Seguindo, atividade 3, outros olhares, é uma atividade que a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez na estação 1, né, que é a matriz de desenvolvimento institucional. Eu não sei, hoje, quem falou da matriz estava falando já dessa atividade 3 ou da matriz da primeira estação? Eu falei da primeira estação, Tá. que é concluída e entregue, mas eu já iniciei também agora da atividade 3, mas eu estava me referindo à primeira que eu já entreguei. Ah, legal, tá bom. Legal. É isso, é a mesma atividade, são as mesmas perguntas norteadoras, né? Só que aqui são outros profissionais que eles vão responder, né? Então, como ela disse no vídeo, profissionais da organização que não atuam na gestão. Então, os educadores, educadoras, assistentes sociais, psicólogos, auxiliares de limpeza, equipe de cozinha. Né? Então, é realizar esse processo de avaliação institucional através da matriz. Como vocês já fizeram essa atividade lá atrás, eu acredito que vocês vão ter menos dúvidas, né? Mas, de toda forma, eu vou fazer aqui bem rapidinho com vocês, tá? Vamos exercitar a memória. Vocês lembram que na estação 1 a equipe gestora avaliou o desenvolvimento institucional da organização por meio da matriz? Naquela ocasião, a gente disse que voltaria. Lembra que falava assim, não mostra ainda, né? Não mostra para os educadores, porque eles vão ter que fazer essa atividade lá na frente. E é isso que a gente vai fazer agora. Aí, a gente vai pegar esse documento, sempre vai estar aqui na página 6, a gente vai baixar esse PDF da matriz. Vou abrir com vocês aqui. E aqui a gente vai fazer o mesmo exercício, vamos ler um pouquinho junto. Esse instrumento tem como objetivo identificar o nível de maturidade da instituição, das organizações da sociedade civil. A matriz ela é composta por um conjunto de 15 critérios agrupados em duas grandes dimensões, gestão pedagógica e gestão operacional. Acho que vocês lembram disso. Cada critério ele deve ser avaliado em uma escala que varia de mínimo a avançado. Alguém que falou hoje, né, queria colocar tudo lá avançado, avançado, avançado. Caso encontre dificuldade em selecionar entre dois níveis de escala, tem um pontinho sempre intermediário. O campo de justificativa e comentário serve para registrar as reflexões que surgiram na discussão. Não deixem de preenchê-lo. Então, a gente vai lá de novo olhar. Falando em desenvolvimento integral, de novo, aquela velha história dos eixos do programa. Então, o que é esse negócio de desenvolvimento institucional? Tem vários materiais, né, naquelas dicas, a gente já falou de textos, a gente já viu vídeos aqui que falam um pouco sobre o desenvolvimento integral, que é a gente pensar não só o desenvolvimento intelectual, como o desenvolvimento emocional, o desenvolvento psíquico, o desenvolvimento... por isso, isso que eu queria dizer aquela hora, quando eu estava falando do território. O desenvolvimento o território ele pode contribuir muito para o desenvolvimento integral, porque a gente tem uma ação aqui, a gente acha que a gente só tem perna para trabalhar essas ações daqui. Mas, olha, eu vi no território que tem outras ações e outros projetos que podem trabalhar em parceria com a gente e juntos, unidos, a gente consegue...
investir num desenvolvimento integral. Muitas vezes, esse desenvolvimento integral, para a gente realmente conseguir esse desenvolvimento, a gente precisa de parceria mesmo. Então, não dá para achar que eu vou conseguir abraçar o mundo de todas as formas. A parceria é uma forma de atingir esse desenvolvimento integral. Então, por isso que ele também faz muito sentido. Quando a gente entrou na estação 2, que a gente está olhando mais para o território, algumas informações podem mudar. Por isso que é esse exercício também da gente fazer aqui nessa estação 2, tá? Então, contribuição para o desenvolvimento físico, intelectual, emocional, social e cultural das crianças, adolescentes e jovens. Como que a gente está nisso? É mínimo? Né? As ações desenvolvidas procuram contribuir apenas para que o público atendido não fique exposto a situações de vulnerabilidade. O foco está na proteção social e não no desenvolvimento do sujeito. Pode ser que tenha muitas organizações que trabalham dessa forma. Eu não sei exatamente o trabalho que vocês fazem, mas tem muita gente que trabalha muito mais na proteção social ainda. E tudo bem, vamos colocar aqui no mínimo. Né? Um exercício para a gente expandir. Só que a gente tem que ser muito honesto nessa hora, para inclusive a gente conseguir expandir, tá? Básico, as ações são desenvolvidas com qualidade e procuram contribuir para o desenvolvimento do sujeito, mas apresentam fragilidades na intencionalidade ou na metodologia das ações socioeducativas. Pode ser. Se eu tiver entre o mínimo e o básico, eu coloco esse pontinho que eles falam que é esse intermediário. Tá? Moderado. As ações são desenvolvidas com qualidade, possuem intencionalidade e metodologia bem definidas, mas há fragilidade na articulação entre elas. E o avançado, as ações são desenvolvidas com qualidade, possuem intencionalidade e metodologia bem definidas e são articuladas para que no conjunto garantam o desenvolvimento integral do público atendido. Esse avançado, eu não sei quem está, né, mas é um avançado que normalmente é isso, a gente precisa de parcerias no território, né, para a gente conseguir alcançar esse avançado. Então, não fiquem com receio de falar, nossa, mas eu vou dizer que eu estou no mínimo? Sim, porque a gente precisa entender, né, que a gente está na proteção social, que a gente consegue até agora, né, o que a gente conseguiu até agora é isso, não tem problema, não tenham medo de colocar caso vocês estejam, tá? E aí é isso, são várias, eu não vou ler todos, né, depois eu acho que vocês leem os documentos e vocês me perguntam se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Mas é isso, pensando na gestão pedagógica, então os educadores falando tudo isso, aqui pensando no desenvolvimento territorial, que é, né, o que a gente já fez nesse para fora, pensando em metodologias participativas, né, como que funcionam as metodologias da nossa atuação e das nossas ações aqui dentro da organização? Né? Aqui a gente tem, a gente faz encontro com as famílias e decide, a gente construiu metodologias em parceria com outras organizações, então como é que funciona isso aqui? E responder também da mesma forma. E pensar sempre nessa questão da diversidade, que pelo que eu conversei com algumas pessoas fora, né, assim, no privado, muitas organizações estão vendo como um grande desafio essa questão da diversidade. Porque nunca tinha olhado ainda, ou às vezes, eu acho que aqui nessa organização, qual a estrutura que a gente não conseguiu ainda olhar para isso. Também muito, tudo bem, vai ser uma oportunidade da gente mudar esse olhar, da gente mudar essa escuta e talvez começar a pensar em como a gente abranger de uma forma mais firme e incluir, né, esse público diverso. Também colocar, e aí é isso, coloquei o básico, mas não é bem isso. Vem aqui nas justificativas e comentários. Coloquei aqui no intermediário. Por que eu acho isso? O que eu quero comentar? Eu quero falar de alguma especificidade que eu não consigo, que não está aqui na tabela? Eu coloco aqui embaixo. Legitimidade, então, é o reconhecimento da relevância da organização e suas lideranças pelo público atendido, famílias, comunidades e outras organizações pares, financiadores e poder público. Também é bem importante essa parte para a gente entender em que pé que a gente está. Parcerias e articulação em rede, produção de conhecimento, é exatamente aquele outro documento. Então, a gente já fez uma reflexão lá atrás. O que muda desse documento? Outros olhares, outras pessoas e uma reflexão que a gente já passou. Por isso que, apesar dela ser opcional, ela é muito importante, tá? Aqui, ó. E aí, gestão operacional. Então, planejamento estratégico, comunicação, gestão de processos,
Sustentabilidade financeira, que eu conversei com algumas organizações também muito sobre isso, né, nesse momento de pandemia, como que tá vivendo financeiramente, né? Monitoramento e avaliação também, que é super importante. Todo esse percurso que a gente está fazendo, ele, por exemplo, daqui 5 anos, se vocês salvarem os PDFs, vocês podem refazer. E aí vocês vão ver, uau, olha como que a gente estava 5 anos atrás, e olha como que a gente está hoje. Monitoramento e avaliação, eu não sei se é uma prática das organizações de vocês, mas eu, em várias organizações que eu trabalhei, né, eu tenho um coletivo que eu faço parte há 15 anos, e a gente faz, de 2 em 2 anos, a gente faz esse monitoramento e avaliação. E ele é muito legal para a gente conseguir honrar, né, ou mesmo valorizar a nossa trajetória. Porque a gente fica muitas vezes no dia a dia, no cotidiano da organização, e as coisas ficam muito comuns, né, e esse comum fica muito invisível. Então, você monitorar e fazer avaliações periódicas, elas fortalecem muito as nossas ações. E que mais? Gestão de equipe, entender um pouco, governança, sucessão da liderança e findou. Então, é a matriz de desenvolvimento institucional, opcional para ser feita com os educadores. Deixa eu voltar a fechar aqui. Ixi, como que eu volto aqui? Vamos lá. Deixa eu voltar. Aqui. Vocês falam que vocês não têm tanta intimidade, né, com essas coisas tecnológicas. Vocês já me viram aqui, né? Como eu tenho super intimidade. Mas vamos lá. Então, é aqui. O que eu mais queria mostrar da atividade 3 é bem esse documento da matriz e falar que é isso, é a mesma atividade, ela é opcional e ela é para ser feita agora com outros educadores. Aí aqui tem um pouco de dicas, né, para o momento da reunião, né, de deixar um clima agradável, de acolhimento, que as pessoas se sintam confortáveis e à vontade para realmente dizer, né, assim, como o mais importante do processo é perguntas honestas e respostas sinceras, a gente tem que criar um ambiente para que as pessoas se sintam à vontade de falar o que elas realmente sentem, né, o que elas realmente pensam. Aí aqui tem algumas organizações, né, para a gente entender, então, apresentar um pouco para essa equipe que vai estar participando, né, como que vai ser essa resposta. Se vocês quiserem, vocês imprimem esse documento, ou também, como a Lisiane falou, fazer tudo à mão mesmo e depois repassar. Que mais? Para depois vocês virem aqui, acessar esse formulário e preencher a matriz, e aí no arrematar, essa matriz preenchida. Aqui tem algumas perguntas que elas são bem importantes para reflexão, é legal, eu vou lê-las para vocês também conversarem com os educadores que vão estar participando do preenchimento da matriz, tá? Ó, quais dos critérios avaliados pelos profissionais diferem da matriz respondida pela equipe gestora? Então, o que mudou de lá para cá? O que a gente viu de diferente? Né? Por que avaliam que foi diferente? E os critérios avaliados de maneira diferente pela equipe gestora e pelos profissionais poderiam ser revistos na matriz preenchida pela equipe gestora? De que maneira esse exercício amplia a visão da equipe gestora e dos demais profissionais sobre o desenvolvimento institucional da organização? Pensando isso, respondido isso, vocês vão lá, baixam aquela lista de presença. Tem muita gente me perguntando ainda sobre essa história da lista de presença. Hoje me escreveu uma organização falando, a gente teve uma participação muito grande, a gente não vai conseguir que eles preencham a lista. Gente, lembra, essa lista de presença, ela não precisa ser escrita, né, preenchida pela própria pessoa que participou, mesmo porque a gente sabe que às vezes esse encontro presencial nem existe. Mas é importante que vocês colocam principalmente como essa pessoa se autodefine, tá? Então pode ser vocês mesmos a preencher essa lista, não é um impedimento também, e aí vocês mandam a lista, mas pelo menos com a participação, né, assim, dessa pessoa saber que ela está preenchendo essa lista. Aí vocês vão lá, vocês voltam, né, ao tópico da estação 2, atividade 3, lá no Google Sala de Aula, adicionar ou criar, colocam lá e a atividade feita.
Eu acho que é isso. Mais importante, como vocês já conhecem Marcela, melhor... Oi, deixa eu só te interromper rapidinho, porque me ocorreu de claro, lembrar da questão ótimo. do autorização de imagem. Como é que está essa questão? A gente está precisando mandar ou não? Porque eu tenho feito a lista de presença, mas essa questão da imagem, do direito de imagem, eu não tenho enviado. Eles têm cobrado isso? Não Não. têm? Então, voltar a isso. Essa autorização de direito de uso de imagem, ela não é para o programa, porque o programa, a princípio, não vai fazer divulgação. Né? A gente está, enfim, recebendo esses materiais, mas a gente não faz divulgação disso. Esse direito de uso da imagem é para vocês mesmo. É porque eu vou Então tá. colocar, eu vou lá no Instagram. E então, se alguém vier falar alguma coisa, eu já tenho esse direito de uso de imagem. Ele não é para o programa, ele é para vocês, tá? Por isso Tá, não, que mas aí no a gente já começo. tem o da instituição mesmo, Isso, né? perfeito. É isso que algumas instituições falaram no começo. Falaram, a gente já tem, todo mundo que está aqui dentro já, quando entram, né, na organização, já entregam isso para a Exato. gente. Exatamente. Então, não precisa, tá? É só para Tá. vocês mesmo. Desculpa aí, foi só porque me Não, ocorreu. Assim. não, eu acho ótimo, porque as dúvidas, a dúvida de um sempre é de mais um, pode ter certeza, viu? Com certeza. Obrigado. Imagina. Bom, e vamos lá para a atividade 4, que é essa atividade que a gente vai dar mais foco hoje. Então, vamos... Entrou o vídeo para vocês, não? Parou, tinha entrado. Parou agora. Isso, mas entrou com som, né? Entrou. Legal. Então tá. Ao longo da estação, foi possível exercer a escuta para com as crianças e adolescentes, refletir sobre as potencialidades do território e também sobre as atividades desenvolvidas. Mas agora, o que fazer com tudo isso? Educadoras e educadores, chegou a hora de olhar com mais atenção para a própria prática e para os modos de fazer. O que tem sido proposto para as crianças e adolescentes? O que eu quero que as crianças e adolescentes aprendam? Como a valorização da diversidade tem sido refletida no dia a dia da organização? Arregassem as mangas e mãos à obra. É isso aí, gente. Chegamos agora na atividade 4, e é isso que ela começa falando no vídeo, né? Então, primeiro a gente fez essa história do mapa afetivo com as crianças, depois a gente fez o território em foco, né? Que a gente olhou as possíveis parcerias, olhou para fora no território, conversou com outras pessoas, com outras organizações, a gente voltou a fazer a matriz, né? Então, são os outros olhares que não estavam presentes na matriz de desenvolvimento institucional, e agora a gente vai fazer um exercício de como estamos planejando, como que a gente planeja as nossas atividades aqui na organização. Como que os educadores fazem esse processo de planejamento? Esse processo é individual? Esse processo é coletivo? O quanto esse processo consegue incluir de diversidade? Como que é o nosso trabalho em relação a esse planejamento? Então, a proposta dessa atividade, principalmente, é sugerir um exercício. Tá? Aí lá já surgiram algumas dúvidas aqui que me mandaram no privado, e eu vou tirar as dúvidas aqui agora com vocês no PDF, tá? Entrou azul, né, gente? Entrou para vocês a tela azul? Entrou. Obrigada. Fico sem ver vocês agora, né, quando eu ponho a tela, então por isso que eu fico perguntando. Bom, então vamos lá. Qual que é o objetivo dessa atividade? Refletir sobre o planejamento das atividades da organização e as dimensões do desenvolvimento institucional e integral. Quem que vai participar dessa atividade? A equipe pedagógica e a equipe gestora. Né? E quais são as expectativas? Né? O que a gente espera, né, alcançar com vocês com isso? Compreender a relação entre as ações planejadas e as dimensões do desenvolvimento integral. Exercitar a reflexão sobre o que deve ser considerado no planejamento das atividades para as crianças e dos adolescentes. Aprender a realizar planejamentos coletivos. E aprender a identificar e considerar as demandas e potencialidades de crianças e adolescentes atendidos na organização no planejamento das ações. Aí a gente viu esse vídeo. Aí na página 4 tem esse começo. Vocês já
deixaram mais orgânico isso, né? Sempre é o linha e agulha, a hora de tricotar, o arremate, né? Sempre todas as atividades de todas as estações têm essa divisão. Então, vamos lá no linha e agulha. Ser educadora é assumir o compromisso de nutrir no outro a curiosidade, o conhecimento, o senso crítico. É também ter a disponibilidade de fazer uma autoavaliação para se investigar e se repensar, ou seja, se reaprender. Né? A gente tem que estar em constante aprendizado, a gente não só ensina, mas a gente aprende com as nossas ações e com as respostas, né, das nossas ações. Ter isso em mente no dia a dia pode impactar diretamente na convivência e no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, na atividade 1, a gente pôde conhecer as percepções das crianças e adolescentes acerca do território que habitam, né, e as atividades ofertadas pela organização. Dali, a gente recolheu elementos para refletir sobre muitos lugares de aprendizagem, né, no mapeamento afetivo, e sobre as potencialidades de olhar para o território, e refletir sobre as atividades desenvolvidas pela organização. Agora, o foco principal será a escuta de si mesmos, o olhar para os seus modos de fazer, ou seja, como que vocês planejam o cotidiano? Quais são os objetivos que vocês almejam alcançar com as crianças e os adolescentes nas atividades que vocês propõem? Quando vocês fazem, né, quando vocês pensam numa atividade para propor para as crianças e adolescentes, como que é feito esse planejamento? Eu coloco, bom, qual que é meu objetivo com essa atividade? Por que eu estou dando essa atividade? O que eu quero envolver nessa atividade? Né? Então, é um pouco desse exercício. Aí, a hora de tricotar. Nessa hora de tricotar, convidamos a organização a tecer um diálogo com seus educadores e propomos que eles realizem essa imersão, dividida em 3 etapas. A primeira etapa, registrar o planejamento. Segunda, refletir sobre a proposta e revisitar as atividades e repensar o planejamento. Então, isso vai ser um exercício de planejamento. Vamos lá para a etapa 1. O primeiro convite que vocês vão fazer para os educadores é registrar em um texto o planejamento de uma oficina, de uma atividade ou de uma ação desenvolvida para as crianças e os adolescentes. A ideia é ter um registro livre, que inclui em seu processo de planejamento a pesquisa, a abordagem que será dada, né, na oficina ou na atividade, as referências que serão usadas, enfim, tudo que enriquece esse momento de planejamento. Então, é deixar muito aberto. Gente, vamos planejar uma atividade? Então, cada um aí faz a sua atividade. Já na etapa seguinte, a partir desse registro, né, da etapa 1, refletir sobre as seguintes questões. O que temos proposto em nossos encontros, gente? O que a gente quer que as crianças e os adolescentes aprendam? O que nos levou a trabalhar com esse tipo de linguagem que foi escolhida no nosso planejamento? E aquele, claro, o eixo transversal, o tema transversal, a valorização da diversidade e a busca da equidade estão presentes quando propomos atividades dessa maneira? Se sim, elas têm gerado efeitos desejados? Então, lembrando que a gente falando de diversidade e equidade, é equidade principalmente no sentido assim, de oferecer as oportunidades a partir do que a gente percebe de necessidade. Né? Então, a história da igualdade de oportunidades e a gente colocar... Vocês lembram que tinha aqueles pódios, né? Um vídeo que a gente passou, tinham vários pódios, assim. E como cada um tem uma necessidade diferente, a equidade é a gente deixar todo mundo no mesmo nível. Mesmo que um necessite de uma coisa, o outro necessite de outra, o outro precisa dar alguma outra erguida. Bom, nessa etapa 3... A partir do registro inicial da etapa 1 e das reflexões levantadas naquelas questões da etapa 2, convidamos vocês a assistirem o vídeo sobre a articulação no território e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes para prepararmos, especialmente para esse momento do percurso. Vocês lembram desse vídeo que a gente passou aqui? Que é, essa é a Thaís, e aí vai falando um pouco sobre a história da Thaís, que ela poderia ser homem, ela poderia ser mulher, ela poderia ter cabelo liso, ela poderia morar não sei aonde, ela poderia morar, não sei, que daí a gente vai montando nesse vídeo aquele mapa afetivo, no bairro da Thaís tem tal coisa, depois faz uma entrevista com uma pessoa de uma organização do Amazonas. Vocês lembram que a gente passou aqui? Se vocês lembrarem, eu nem passo, quer dizer, eu acho que eu não vou passar de novo, mas eu vou mandar para vocês por mensagem, tá? Se vocês não lembrarem do vídeo. Lembramos. Lembro, legal.
Depois disso, revisitem. O Eixo de Desenvolvimento Integral é um documento muito importante para a gente revisitar, para a gente sempre ter essa clareza do que é esse tal de desenvolvimento integral. Não surgiu aqui no nosso grupo, mas tem outros mediadores que eles estão a gente tem conversado muito sobre esses termos e esses conceitos, né? Tem muitas organizações que não estavam, eu mesmo também não estava acostumada com todos esses conceitos e todos esses termos que a gente usa aqui, desde o convergentes e divergentes, desenvolvimento integral, equidade, são palavras que muitas vezes não estavam inseridas no nosso cotidiano, né? Então, como é uma coisa nova, ou pode ser uma coisa nova, e mesmo se não for uma coisa nova, é muito importante que a gente tenha muita clareza antes de iniciar a atividade. Tá? Então, vai no Eixo de Desenvolvimento Integral, vamos olhar lá de novo, e vamos olhar a sistematização da atividade 1, que são aqueles mapas afetivos que os jovens fizeram, que as crianças fizeram. Aí, nesse momento, é muito importante que a equipe responsável compartilhe com os educadores os resultados do mapa afetivo, que são as produções das crianças e dos adolescentes. Então, assim, a equipe que está participando do programa, apresentar isso para os educadores que vão fazer essa atividade de planejamento, tá? Para eles estarem, assim, para eles também estarem munidos desse repertório novo que está sendo construído por cada organização, tá? A partir desse vídeo, né, de desenvolvimento integral e território, e da leitura desses documentos, que são os documentos passados, né, então, o mapa afetivo e tal, a gente tem que refletir sobre as seguintes questões. As ações planejadas estão relacionadas ao eixo de desenvolvimento integral? Então, a gente pensando em desenvolvimento integral e o que a gente está recebendo dos educadores, está relacionado? Será que nesse planejamento a gente consegue pensar em desenvolvimento integral? Está descolado ainda? É possível observar as dimensões desse eixo nas ações? Nas propostas de ação? Em que nível e de que forma? Né? O que mudaria no meu planejamento, considerando os mapas afetivos produzidos pelas crianças e adolescentes? Depois que eu realizei meu planejamento, eu tinha pensado numa atividade X. Depois que eu tive acesso a esse mapeamento feito pelas crianças e adolescentes, será que eu mudaria alguma coisa? Será que apareceram novas demandas e novas potências? Será que eles enxergam de um jeito diferente que o meu? Tem uma atividade muito interessante que eu fiz logo num dos meus primeiros trabalhos, assim, eu era bem menina, devia ter uns 19, 18 anos. E eu lembro que eu estava trabalhando com contação de histórias, eu tinha um grupo de crianças e adolescentes de um bairro aqui que chama Campo Limpo. E aí eu contava as histórias e falava dos rios, e falava da água, e não sei o quê. E no meu imaginário, existia um rio. E toda vez que eu falava de rio, eu partia do meu imaginário. Até o dia que eu pedi para eles desenharem os rios da minha história, né? E quando eu olhei os rios, eu falei, uai, tá tudo errado esse negócio aqui. Porque a única referência, a única cosmovisão deles de rio era o córrego. Então, tudo que eu via de beleza, de alimento, de frescor, de limpeza, eles viam como sujeira, descarte de lixo. Sabe quando esse encontro entre a minha experiência, a minha memória, a minha referência com a história deles, com as referências deles, fez com que eu mudasse todo o meu planejamento. Porque eu vi que não estava encontrada a nossa comunicação. Então, por isso que a gente pede nessa atividade, quer dizer, pelo menos eu lembrei muito desse exercício que eu fiz lá atrás, quando eu olhei essa atividade. Né? Então, mudou completamente o meu planejamento naquela ocasião. Eu falei, não, assim, eu preciso agora partir deles para eu criar as coisas. Porque não está fazendo sentido o que eu estou propondo. Porque eles não estão vendo essa coisa tão bela. Então, aí eu fiquei imaginando o que passava na cabeça deles quando eu contava todas aquelas histórias. Eu falei, uau, assim. Então, eu acho muito interessante essa atividade por conta disso. E aí, vamos lá. E a ideia, essa parte também já veio dúvida desse grupo, tá? Gravem um vídeo contando como é que foi realizar o planejamento inicial e como as reflexões trazidas, né, do mapeamento contribuíram para modificar esse planejamento inicial. Esse vídeo, gente,
não tem não tem tempo, não tem forma, não é para ser enviado, é só parte de um exercício, pode ser um stories, pode ser qualquer coisa. Esse vídeo é só para vocês trocarem entre si. Então, vou estar eu lá, Marcela, depois da atividade que eu fiz do Rio, falando exatamente, eu teria gravado um vídeo falando exatamente o que eu falei para vocês agora. Então mudou completamente meu planejamento, porque eu descobri que a gente não estava encontrando nas nossas imagens e referências em relação ao Rio. E aí eu consegui entender a importância dessa escuta e de conhecer a referência do outro, que eu estou propondo uma atividade, e eu senti que eu estava propondo uma atividade que só fazia sentido para mim. Esse seria o meu vídeo. E aí o Tiago ia ouvir, a Lisiane ia ouvir, a Andréia ia ouvir, e a gente ia conversar sobre isso. É só um exercício para a gente olhar o que surgiu, né, de mudança de planejamento e discutir entre a gente. É só uma atividade, uma experiência, um fazer, tá? O resultado de todo o processo deverá estar registrado, ou seja, os educadores deverão ter ter em mãos o material da etapa 1, as reflexões em forma de relato da etapa 2 e o vídeo da etapa 3. É um material para esse exercício. E o que vai ser o arremate? O que é o arremate? É sempre o que tem que ser enviado. O que a gente vai enviar dessa atividade? Para trazer mais linhas para esse arremate e deixar a produção ainda mais rica, convidamos vocês a realizar uma troca de registros entre os educadores. Gente, pode ser 2 educadores, 3 educadores, pode ser a moça da cozinha com o psicólogo, com essa assistente social que estava hoje aí com a Lisiane. Então, é trocar o que a gente considera educador. Mas eu estou sozinha. Mas você vai convidar as pessoas para fazerem essa atividade, que podem ser 2, que podem ser 3. Vamos tentar pegar esse maior número de olhares para a gente ampliar, para a gente crescer mais junto. Mas vamos dentro das possibilidades, tá? Incentive-nos a compartilhar o registro, o vídeo, com ao menos um outro educador da organização. A ideia é que todos vejam pelo menos uma produção além da própria. Então, eu tenho que olhar o meu planejamento e pelo menos o planejamento de uma outra pessoa aqui da organização. Tá? O ato de partilhar essas narrativas pessoais amplia a nossa capacidade de conhecimento e de criação coletiva. Essas reuniões podem ser feitas como? Sempre essas dicas, né? Mas também não é para virar um Padlet, tá? Só se for legal. Pode ser no Meet, pode ser no Zoom, pode ser via WhatsApp, do jeito que vocês quiserem, né? Fazer essa conversa com os educadores. E aí é isso, que esses educadores também tenham acesso a esses eixos de desenvolvimento integral, para eles conseguirem. E aqui tem algumas dicas, né, de perguntas norteadoras para serem discutidas, eu vou ler com vocês. A partir da leitura das produções feitas na atividade 1, que são os mapas afetivos, o que chama atenção? O que as crianças trouxeram que chamou atenção? Por quê? Algo que vocês não tinham percebido antes? Outra. As atividades ofertadas pela organização estão em sintonia com as demandas das crianças e adolescentes e elas consideram as potencialidades desse público? Se sim, de que maneira? E se não, por quê? Outra. Como os depoimentos das crianças e dos adolescentes sobre o território e a organização podem transformar a maneira pela qual a organização planeja ou propõe as suas atividades? Outra, analisando os materiais produzidos pelos educadores na atividade, há convergência entre o que os profissionais esperam que as crianças e os adolescentes aprendam? A gente está alinhado nisso? E quais são os pontos divergentes? Outra, como o desenvolvimento integral, considerando a diversidade, vem sendo trabalhado pela organização? Aí aqui, a equipe deve se organizar para sistematizar as discussões sem perder nenhum detalhe do arremate, sigam passo a passo. Aí, vamos lá, a gente vai preencher o formulário que eu vou abrir agora para vocês. Sempre que necessário, consultar, né, as perguntas, que também está tudo aqui, está bem autoexplicativo, tá? Vocês sempre vão no arremate. Baixar a lista de presença, naquele esquema, quem participou não precisa ser o preenchedor, mas que participe de alguma forma, né, principalmente em como se autodenomina.
Aí, retornar ao tópico da estação 2 na plataforma Google, criar dicionário criar, selecionar nos computadores a lista de presença e o anexo, e quando tiverem certeza que o arquivo foi carregado, marcar como concluída. Agora aqui eu vou abrir só para a gente o documento do formulário de sistematização, que são aqueles quadradinhos que a gente falou hoje. Vamos lá. Eu vou escrever... Abriu para vocês, né? Abriu, mano. Tá. Então, como estamos planejando? Convidamos a equipe de vocês a conversar sobre os mapas afetivos, papapá. Aí aqui, preencher o e-mail. Gente, eu só vou... A partir de uma história que aconteceu essa semana, eu vou sugerir para vocês, porque parece que tem alguém que fez aqui direto, e depois, não sei se não foi enviado, não foi salvo, então, e dá medo, né? Assim, vocês já fizeram toda uma coisa, de repente enviou, não deu certo, e ter que fazer tudo de novo. Então, de repente, dá uma fotografada na tela, só para vocês não perderem as informações, ou olhem antes e já anotem, sabe? Para caso tenha algum problema no envio, vocês não perderem tudo. É muito difícil isso acontecer, tá? Foi um caso entre todo o programa ainda. Mas eu fiquei um pouco, enfim, aflitiva. Isso acabei de fazer, já está tão desafiador, a gente já está com tanta coisa, a gente está com tão pouca equipe, e aí perder o material é muito sério. Eu já perdi também muito material de escrita. Bom, nome da organização, papapá. Aí aqui. A partir da leitura das produções feitas nos mapas afetivos, o que chamou a atenção? Por quê? Algo que vocês não tinham percebido? Opa, aqui. As atividades ofertadas pela organização estão em sintonia com as demandas das crianças e dos adolescentes e estão considerando as potencialidades desse público? Se sim, de que maneira e se não, por quê? Exatamente aqueles quadradinhos que eu li para vocês, tá? Eu só vou fazer junto aqui o envio. Como os depoimentos das crianças e dos adolescentes sobre o território e a organização podem transformar a maneira que a organização planeja, propõe as atividades? Opa. E como o desenvolvimento integral, considerando a temática da diversidade, vem sendo trabalhado pela organização. Terminou o texto, papapá, eu venho aqui e vou colocar enviar. Certo? Dúvidas? O que vocês acharam? Simples? Chapa quente? Como é que é? Eu tenho uma dúvida, Marcela. Vamos embora, legal. É a Luísa da Selvi. Tudo bem. A respeito da oficina que os educadores vão discutir, vão planejar, né? Ou trazer uma coisa que eles já fazem. Essa atividade deverá ser enviada ou somente essas respostas? Nem a atividade que eles planejaram inicialmente, a gente só está propondo para eles fazer um exercício. Igual se eu chegasse... Ia ser legal também um dia a gente, né, que a gente não pensou nisso antes, mas que a gente fizesse aqui junto, porque quando a gente faz os nossos encontros com os educadores, a gente realiza a atividade. Então, eu daria, sei lá, eu pediria para vocês ontem, falar, gente, vamos pensar numa situação hipotética, assim, da gente trabalhar numa organização que trabalha com bibliotecas itinerantes, igual, sei lá, Expedição Vagalume, né? Trabalha com bibliotecas itinerantes em regiões da Amazônia Legal. Então, vamos pensar numa atividade. Então, cada um de nós vai propor uma atividade. Vamos escrever as atividades de tarefa de casa e amanhã a gente vai discutir um pouquinho essas atividades. Aí eu daria o material, tanto o vídeo de desenvolvimento integral, quanto o nosso conceito, né, do eixo de desenvolvimento integral, para todo mundo conseguir fazer essas leituras, e vamos escrever a nossa atividade. Aí, depois a gente teria acesso a um mapeamento que as crianças fizeram. Aí a gente vai olhar o que a gente produziu. Eu tinha pensado numa atividade de levar um mediador, chamar um ajudante, né, uma criança ajudante, e eles construírem alguma coisa. Eu vou olhar essa atividade e o mapeamento falar, olha, se eu tivesse visto esse mapeamento antes, eu teria planejado a minha atividade diferente.
E aí, o que eu vou fazer? Gravar um vídeo falando isso. Oi, eu sou Marcelo, eu trabalho aqui na Expedição Vagalume, eu planejei uma atividade ontem junto com o meu grupo, e quando eu me deparei com um mapeamento afetivo feito pelos jovens que a gente trabalha, eu percebi que no meu planejamento eu não tinha incluído tal coisa, eu percebi que eu já tinha um olhar muito aprofundado sobre tal questão, eu descobri... Então, assim, é falar um pouco dessas descobertas. Aí, cada um de nós vamos gravar esse vídeo. E a gente vai trocar pelo menos com um. Eu troco pelo menos com a Ana Flávia, eu troco pelo menos com a Lisiane, ou a gente consegue legal trocar todo mundo. Assistimos isso. Bom, aí já é uma super reflexão. Né? Então, fizemos esse exercício. Só que nada disso a gente vai enviar. Isso só foi um exercício para a gente. Aí a gente junto, numa reunião como essa, gente, então vamos fazer o preenchimento lá para a gente entregar para o negócio lá do programa? Vamos. Então, a gente aqui numa reunião, eu vou abrir, posso abrir do celular, ou posso copiar essas questões num caderno, e vou fazer aquelas perguntas, que são aqueles folhetinhos azuis, ou que é o próprio documento de sistematização. Então, o que mudou do meu planejamento? E a gente vai sistematizar aqui o que tem essa mudança e vou digitar lá. O documento que tem que ser entregue é esse documento de sistematização, que já vai ser preenchido na tela, e a lista de presença. O resto, que é a grande experiência, é só um exercício para a gente fazer com a nossa organização. Claro que é legal a gente ter esse registro para a gente, porque é muito rico, mas não precisa enviar para o programa. Entendi, obrigada. Que legal, que bom. Eu adoro perguntas. Mais alguém? Sabe por quê, gente? A gente fica falando aqui, e aí tem uma hora que dá mais, não é uma esgotada, mas a gente começa às vezes a ser prolixa, repete, a gente não sabe onde estão as dúvidas. Então eu adoro, obrigada aí pela pergunta. Se alguém tiver mais... Se vocês quiserem também depois me mandar as perguntas, também podem me mandar depois, se não se sentir tão à vontade. Certo? Aí, deixa eu ver mais se eu tinha programado mais alguma coisa. Bom, na minha programação era isso, a gente falar um pouquinho sobre a atividade 3, que é uma atividade que vocês já fizeram ou estão fazendo, daí quem já está fazendo já pode aproveitar e já fazer essa, já aproveitar o bonde. E falar sobre a atividade 4 e a atividade 5, que depois vai ser essa grande sistematização, a gente faz semana que vem para não ficar muita coisa. Será que eu simplifiquei a atividade? Deu? Será que todo mundo... Sim, eu compreendi bem. Tá, legal. Tem algumas lacunas, mas aí eu vou reler novamente o 4. Aí eu estou se realmente é dúvida ou não, se foi o que eu entendi que está correto ou não. Aí qualquer coisa eu te passo. Tá, e legal. O que eu vou também sugerir para vocês é que vocês olhem, assistam esse vídeo. Vocês sabem como encontrar o vídeo ou eu mando aqui para vocês por mensagem? Eu prefiro que você mande, fica mais fácil. Então, o vídeo de desenvolvimento integral, que é o vídeo da Thaís, que a gente já passou aqui, e aquele documento que fala do eixo de desenvolvimento integral. Porque é legal, a gente vai, né, é isso, eu não sei se esses termos e esses conceitos faziam parte do cotidiano de vocês, que senão já é muita, né, já é o exercício, aí já fala, nossa, eles falam tanto de equidade, eles falam tanto de desenvolvimento integral, não sei se isso já fazia parte. Então, vamos sempre voltar nessas leituras, sabe, nessas pesquisas, me pergunta, Marcela, você tem um exemplo legal, você conhece alguma coisa? Podem me perguntar coisas fora do percurso também, tá? Que às vezes se eu não sei, eu pesquiso. Eu acho muito rico essa explanação sua hoje, porque a gente estava justamente com essa dúvida, né, com relação a envio ou não dessa oficina. Mas só dessa discussão que a gente já está fazendo, isso já está ampliando bastante o olhar das atividades desenvolvidas e que contempla, né, realmente... Sim. O mapa afetivo preenchido pelos adolescentes, pelas crianças. Então, só esse olhar já está propiciando bastante reflexão. Muito rico tudo isso. Que bom, que legal. Verdade, gente. Está muito interessante fazer essa atividade. A gente começa a ver com um olhar um pouco diferenciado, né? Acho que o programa trouxe isso para a gente, assim, não olhar com aquela especificidade que a gente olha todo dia ali, de chegar na instituição, fazer aquele cotidiano normal, aquelas ações básicas, e esquecer de olhar o entorno. Porque a gente esquece mesmo, né?
o cotidiano torna muita coisa invisível, né? As Exato. demandas tornam muita coisa invisível. A gente não Exato. parece que não tem tempo para olhar tudo isso sempre. Então, quando alguém cola e fala assim, ó, eu te desafio a olhar para isso de novo, aí você fala, eita peste. Né? Mas está muito interessante. Eu Que participei legal. desse programa em 2013, que também foi a mesma questão, só que está totalmente diferente, assim. Parece que passou 20 anos. Que interessante, né? E acabou que para a gente, como o Thiago estava falando, né? A gente é da linha de conforto, que aparentemente tínhamos na instituição, que já tinha um cotidiano, aquilo que você pensa, a missão que já está ali, as ações acontecendo. Então, você fala assim, não, a gente está apagando incêndio um atrás do outro, que surge da demanda da gente, por quê, né? E dessa vez, ainda vem nesse contexto epidêmico bem complicado. Então nesse... Caramba, bateu certinho essa informação, que a gente precisava se rever o que a gente está fazendo, o nosso trabalho. Às vezes é uma cacetada, quando você olha, igual o Thiago falou, ih, caramba, não estava olhando mais para essa situação. O que aconteceu aqui? Não é? Então está sendo muito positivo. Apesar de ser desafiador, da gente enfrentar alguma dificuldade, né? Mas, assim, é muito positivo. E, como você falou, a gente está trazendo essa reflexão, independente de só numa questão da atividade, do edital que a gente está participando, mas a gente realmente está aproveitando esse momento para fazer uma avaliação aí dentro da instituição e já está listando alguns pontos aí que são imprescindíveis de ser revistos. Gente, é impossível a gente não desenvolver depois de um percurso desafiador desse. Com certeza. Assim, não. O que a gente tem descoberto é assim, olha, existe uma demanda que cada vez mais nós estamos percebendo que é nossa, e não desse público que a gente se propõe a atender. É isso aí. Que legal, gente. Adorei nosso encontro. Acho que eu vou liberar vocês, porque a gente já está a uma hora e meia, deu? A gente abriu às 10, né? 10h20. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente fecha, as dúvidas depois vem de vocês. Mas assim, ó, o que eu tenho assim, mais... vamos seguir em frente. A gente vai ter... Isso, e outra coisa, gente, baixem todos os PDFs que vocês estão fazendo, porque vocês podem fazer... Terminou isso, eu não consegui fazer da maneira como eu gostaria. A gente pode refazer. A gente pode... janeiro, chegou vacina, vacinou geral, tá todo mundo aqui de novo. Vamos fazer com um grupo maior e vamos ver o que... né? Assim, vamos... É um percurso formativo mesmo, é um percurso sensível de refletir, né? Então, acho que sempre vai valer a pena a gente ter isso assim mesmo, né? Com a gente. Certo? Certíssimo. Gente, então, muito obrigada. Primeira vez que a gente faz sextei, né? A gente nem deixei ninguém sextar hoje. Vamos trabalhar logo de manhã. É verdade. Nossa, mas a semana, quando você vê, eu já falei, gente, mas já tá assim, acabou! Muito louco. Porque eu acho que todo mundo demora um pouquinho para responder a enquete, então a enquete fica pronta muito assim, muito em cima, sabe? Aí, às vezes, eu dou uma atravessadinha mesmo, falar, não, é interessante que eu proponho enquete, depois eu abro 3 encontros, né? Porque também você fala, bom, o mais importante é que todo mundo consiga... né, essa participação, colocar as dúvidas, por isso que é essa coisa, grava, faz vários encontros para todo mundo ter acesso a isso, porque eu acho que todo mundo sente coisas muito semelhantes, né? Sim. Então tá bom, gente, boa sexta para vocês, obrigado, Marcela, Lisiane, se quiser conversar depois aí dessa solidão, não vamos ficar sozinha não. Tá bom. É muito bom ter vocês, gente. Ai, que bom, gente. Um beijo. Bom final de semana para vocês. Beijo, meninas. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.